Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas vibrações de paz e saúde a você e a sua família. Sempre estamos aqui abordando as lições de Chico Xavier, os ensinamentos que Chico Xavier nos transmitia no cotidiano, interpretando o pensamento de Emmanuel e de vários benfeitores da vida espiritual. Estamos aqui hoje, uma vez mais, com o livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, que dentro de mais alguns dias estará sendo lançado em nova edição, em novo formato, em nova diagramação, um livro extraordinário e que nos traz lições de suma importância. Na reunião de 31 de julho de 1982, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. A lição do perdão, a lição da indulgência. Nós registramos aqui que naquele sábado, naquele dia de sábado, Chico estava um pouco abatido, estava com 72 anos de idade, mas estava doente, estava cansado naquele sábado. Mas mesmo assim ele pediu para falar, porque todos nós que estávamos ali ansiávamos pela palavra de Chico Xavier. A palavra de Chico Xavier sempre calou fundo em nossos corações, em nossos espíritos. Uma palavra sempre esclarecedora, sempre afável, uma palavra na qual sempre acreditamos. Nos inspirava e nos encorajava. O que o Chico falava para nós era um recado do mundo espiritual. O que ele falava, por assim dizer, era lei. E ele tinha esse dom, o dom de esclarecer, de confortar, de consolar, pela sua presença, pela sua palavra, pelas vibrações que emanavam de suas palavras. Ele pediu para falar e começou dizendo: principia por dizer que qualquer pessoa, para obter um certificado de competência na escola, leva 10, 15, 20 anos. Cada um de nós vem à Terra para aprender a amar. Então, naquela oportunidade, ele nos disse que a Terra é uma escola na qual todos nós estamos para aprender a amar. Cada um de nós vem à Terra para aprender a amar. Não viemos para aprender a ser amados, mas sim a amar, dizia Chico. Na ciência do amor, o perdão, como a misericórdia, tem os lugares mais importantes. Olha que frase significativa. Na ciência do amor, o perdão, como a misericórdia, tem os lugares mais importantes. Viemos para a Terra com os nossos débitos,
e com as nossas qualidades. A primeira oficina para o aprendizado da misericórdia é o lar, com a família. Essa palavra misericórdia é importante, o seu significado. Às vezes nós precisamos de recorrer ao dicionário, porque nós nos referimos a determinadas palavras, mas não sabemos, não conhecemos o seu significado. O significado da palavra misericórdia assemelha-se muito à compaixão, à piedade. A piedade, a compaixão, a compreensão mais profunda. A primeira oficina para o aprendizado da misericórdia é o lar com a família, dentro de casa ou no campo da consanguinidade. Encontramos as ocasiões mais excepcionais para o exercício do verdadeiro perdão. Esquecimento do mal de maneira mais autêntica. Realmente não é fácil o esquecimento do mal que inadvertidamente alguém queira nos fazer. Porque todos nós somos capazes de fazer o mal, assim como somos capazes de fazer o bem. Somos ainda espíritos imperfeitos e, em nossa condição de imperfeição, às vezes fazemos o mal. E Chico nos falava a respeito da importância do esquecimento do mal de maneira mais autêntica. E ele prosseguia: consultemos o nosso coração se já sabemos receber uma palavra mais alta, uma palavra mais agressiva, mais ofensiva. Se nos comportamos dentro de casa como junto às autoridades. Temos tanto que aprender no relacionamento com os pais, tios, irmãos, porque de fato o lar é uma escola. É uma escola e nós estamos ali para aprender uns com os outros. O lar de fato é uma escola dentro do qual, ou dentro da qual, ninguém é professor. Todos somos aprendizes, todos somos alunos. É a questão do relacionamento, da convivência. Perdão é matéria para todo dia, para toda hora. Porque, em verdade, nós não somos chamados a perdoar de vez em quando. Nós não somos chamados a perdoar uma vez ou outra vez. Praticamente, nós somos chamados ao exercício do perdão todos os dias, dentro de casa, na rua, no ambiente de trabalho, no relacionamento com as pessoas. Nós somos chamados ao exercício do perdão. E ele prossegue dizendo, ele diz assim: qualquer pessoa pode ir ao tribunal disputar certos direitos, até mesmo ações de filhos contra pais, de pais contra filhos, tudo isso é natural. Veio para nós também uma época do perdão consciente, conhecendo o mal, mas sabendo que o mal existe dentro de nós. Mas sabendo que o mal existe dentro de nós. Ao mal que alguém nos haja feito, vamos ver se somos capazes de silenciar e perdoar de coração,
Porque, como nos diz o poeta Euríclides, Formiga, perdão é libertação. Realmente, uma das lições mais importantes e mais frequentes na palavra de Jesus. Quando Jesus esteve conosco na terra, pregando a Boa Nova, uma das lições mais constantes era a lição do perdão. E foi justamente a última, a derradeira. Foi a que ele nos deixou por último. Perdoar os erros de um esposo, de uma esposa, perdoar os erros de um pai, de determinada mãezinha, porque todos nós erramos. Destacando a necessidade de combater o amor próprio e que não estamos em família para exercer o ressentimento, Chico ainda considerou, interpretando o pensamento de Emmanuel: vamos pedir a Deus que nos ajude a perdoar dentro de casa, porque quem não vê os defeitos dos outros, ou quem procura compreender os defeitos alheios, conhece os seus próprios defeitos e sabe que também pode cair. Onde muitos caíram, onde muitos caem, nós podemos vir a cair. Mais facilidade para reencontrar os caminhos iluminados no amanhã. Nós sabemos que existem casos de ódio, de ressentimento, que às vezes eles se transferem de uma existência a outra. Nós levamos para o mundo espiritual, levamos conosco. Às vezes nos transformamos em espíritos obsessores. André Luiz nos fala em suas obras, o Dr. Inácio Ferreira também. Quando nós desencarnamos, nós carregamos conosco os nossos sentimentos. Sentimento de gratidão, sentimento de reconhecimento, mas também ressentimento. Mas também, às vezes, mágoa levamos conosco para o outro lado da vida. E a mágoa é perda de tempo. Nós precisamos lutar muito contra esse sentimento de mágoa, porque senão ele nos escraviza a existência inteira e interfere na nossa vida, interfere nas nossas decisões, interfere em tudo quanto fazemos. Não apenas o sentimento de mágoa, qualquer sentimento negativo. Qualquer sentimento negativo que possamos carregar conosco interfere na nossa vida. Pode interferir até no nosso trabalho. Às vezes uma pessoa que está trabalhando encolerizada, ela pode se ferir. Ela pode se ferir, machucar. Machucar a mão, machucar o braço, machucar a perna, porque ela está encolerizada, ela está enraivecida. Uma pessoa encolerizada no trânsito, ela pode provocar muitos distúrbios. Uma pessoa encolerizada em qualquer lugar, uma pessoa com sentimentos negativos. Então vejamos, às vezes nós desencarnamos com esses sentimentos, eles vão conosco para o outro lado da vida e voltam conosco para a Terra e nos dão um trabalho muito grande. Porque é uma luta que nós temos que travar conosco. Porque, às vezes, é a pessoa que planta dentro de nós
o sentimento de mágoa. Ela planta, mas nós é que tomamos a decisão de cultivar aquela semente, ou não. Certa vez, conta-se que Buda, o iluminado, não é? Do budismo, um grande espírito que veio à Terra também para nos ensinar, Buda andava de cidade em cidade pregando, como Jesus. Ele andava de cidade em cidade pregando. E ele começava a pregar. Quando ele começava a pregar, tinha uma pessoa, uma senhora, que o acompanhava. E sempre que ele começava a pregar, ela começava a destratá-lo em voz alta, tentando interferir no que ele estava dizendo. Essa senhora começava a destratá-lo em voz alta e prejudicando a sua oratória. Não que ele se sentisse prejudicado, mas as pessoas se sentiam incomodadas e não conseguiam ouvir com nitidez o que Buda estava pregando. Então os discípulos foram falar com ele, para ele tomar uma decisão, que ele fizesse alguma coisa. Então conta-se que ele foi conversar com a senhora que o destratava. E ele disse assim: minha irmã, eu entendo que a senhora está querendo me dar um presente, mas ele não me pertence. Eu não quero recebê-lo. Eu não quero recebê-lo. Aí é que vem a grande lição. Se nós não queremos receber a ofensa, nós não recebemos. Se nós não queremos receber a vibração negativa, nós não recebemos. Se nós não queremos receber um sentimento qualquer, um sentimento que possa nos atingir, nos prejudicar, nós não recebemos. Agora, se nós nos tornamos receptivos, como diz aqui Chico Xavier, se nós nos tornamos receptivos, não é? Chico disse assim: certa vez recebemos um pensamento de um amigo espiritual que dizia que o mundo começaria a melhorar muito se tratássemos os nossos parentes dentro de casa assim como tratamos as visitas. Não é? Disse o Chico. Se nós tratássemos os nossos parentes como nós tratamos as visitas. E o Chico prosseguiu: as trevas vão entrando, as influências perniciosas vão entrando e a nossa vida vai se tornando cada vez mais um purgatório. Quando voltamos para casa, quer dizer, para o mundo espiritual, não é? Chico disse aqui, quando voltamos para casa pela desencarnação, voltamos com boletins estranhos, com dependências em muitas matérias, com repetências perfeitamente claras. Damos desgosto de ter perdido tempo e proteção aos que nos amparam, que nos amam tanto, que se ocultam. E ele encerrou dizendo: estamos cada vez mais livres para decidir sobre os nossos destinos. A maioridade talvez desça de 21 para 15 anos. Nós estamos vendo aí, a maioridade penal parece que no Brasil desceu, está descendo para os 16 anos. Porque o avanço da inteligência tem sido grande. Hoje em dia, um menino é um homem com 14, 13, 14, 15 anos, é um homem feito, não é? E deve responder pelos seus atos. Então,
Chico aqui disse que a maioridade penal desceria. Olha quanto tempo tem que ele disse isso. Ele disse em 82. É muito importante essa história da família. Essa história da família é muito importante. São as lições, porque nós vamos deixando lições para trás. Estamos caminhando para sair do colégio e voltar para casa. E como disse ele, às vezes voltamos com boletins estranhos. Essas lições não são fáceis. Não são fáceis de dar, não são fáceis de aprender. E nós temos que lutar. Temos que lutar contra as nossas inclinações e contra a nossa vontade, porque muitas vezes a nossa vontade é de revidar. E mais que revidar, a nossa vontade é de revidar 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais. A nossa vontade é de revidar. Agora, não é fácil lutar contra essa vontade. Mas, como nos disse Chico nesta tarde, lá no Abacateiro, comentando o capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, não é? Às vezes a gente leva 10, 15, 20 anos para obter um diploma, não é? E também para que a gente consiga, para que nós possamos nos diplomar espiritualmente, o esforço também deve ser grande, não é? E não podemos desistir. Nós não podemos desistir. Porque se nós desistirmos, nós não chegamos a lugar nenhum. Não é? O aluno que desiste da escola pela dificuldade da lição, ele vai continuar sem aprender nada. Então são lições importantes para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E são lições necessárias à humanidade inteira. Porque essa questão do relacionamento, essa questão da convivência é muito importante para a paz. Para a paz, não apenas dentro de casa, mas para a paz também na comunidade em que nós vivemos. Para a paz mundial. Essas lições são de suma importância para todos nós. Agora, precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem. A coragem do silêncio, a coragem de aguentar, de assimilar, aguentar, guardar silêncio e deixar que a vida ensine a cada um, como está ensinando a todos, o que cada um precisa aprender por si mesmo. Um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro.